Só no embalo, ó. Embalo na cadeira da reverenda, sentada aqui, lendo Palavra de Deus, né? E é isso aí. Culto da noite foi um culto muito abençoado. Deus tem se manifestado. E eu dou graças a Deus por ter tido esse privilégio, né? Porque o chamado é para aqueles que têm coragem. É para aqueles que têm coragem. Então, sonhos de Deus e os meus sonhos estão sendo realizados. Eu dou graças a Deus, porque Ele tem nos sustentado. Só a palavra que, quando a palavra ela germina no nosso coração arde pelo ministério. E é isso aí. Deus tem provado que Ele não precisa provar para ninguém que Ele é Deus. Ele não precisa provar para ninguém que Ele tem poder de manifestar o poder dEle. Não. Ele sem nós, Ele continua sendo Deus. E nós sem Ele? Nós sem Ele, a gente não é nada. Porque Deus ele tem grandes propósitos na vida do ser humano, onde muitas pessoas não conseguem entender. O deserto na nossa vida é o que faz nós crescer. Eu me lembro, na palavra de Deus, quando Jesus Cristo foi batizado. Jesus Cristo ele foi batizado e logo depois do batismo, o que foi que fizeram com ele? Ele se ausentou, ele saiu do meio de todo e foi diretamente para o deserto se preparar. Ele foi para o deserto se preparar, passou um tempo no deserto, 40 dias no deserto, sendo preparado. Mas aí eu me pergunto, ele não era Deus? Por que ele tinha que se preparar? Mas é aí que está a revelação. Lá em Filipenses, se não me falha a memória, ele diz que ele se despojou, ele se esvaziou. O Deus que estava com ele diz que ele desceu do pedestal, ele saiu da sua glória e ele se fez homem, se fez carne. Então o homem Jesus Cristo, carne Jesus Cristo, ele teve que mostrar para nós que ele pode e que nós também podemos. Então 40 dias e 40 noites ele passou no deserto, se preparando para o ministério dele, o menor ministério que teve, mas foi um dos maiores, potentes ministérios de toda a história. 3 anos curando, libertando, salvando. 3 anos preparando pessoas, preparando homens pescadores, preparando para um grande ministério. E daí ele foi para o deserto, passou esse tempo no deserto, se preparou. O diabo foi lá, não se conteu, olhou para Jesus, já Jesus meio debilitado, com fome. Porque essa é a primeira coisa que o diabo olha para o homem quando ele está necessitado, é a fome. É a fome. Então ele olhou para Jesus e disse: tu não és filho de Deus?
Por que tu não transforma esse pão, essa pedra em pão e comem? Mata a tua fome. Jesus, ele poderia muito bem dizer, eu sou Deus mesmo, eu vou transformar, mas ele não deu crédito. Ele não deu crédito à palavra de Satanás. Jesus, ele na mesma hora lhe rebateu com a palavra de Deus, aonde ele falou o seguinte: olha, Satanás, nem só de pão vive o homem, nem só de pão vive o homem, mas ele vive da palavra de Deus. E Satanás foi embora, não se conteve, pegou Jesus e colocou em cima do penhasco, mostrou Jerusalém todinho, isso aqui tudo é meu, ó. Isso aqui eu dou para quem eu quiser. Só que as ofertas de Satanás para Jesus não teve resultado por causa do conhecimento que Jesus tinha. Então, quando ele coloca ali Jesus, ele diz, olha, eu te dou tudo isso aqui. Te dou tudo isso aqui. Antes dele dizer isso aqui, que ele colocou lá e disse, olha, eu vou te colocar aqui em cima. E a Bíblia, a palavra de Deus diz o seguinte, que se tu te lançar daqui de cima, abaixo, os anjos vão te segurar sobre as mãos e não vão deixar você machucar os seus pés. Jesus disse para Satanás o seguinte, olha, Satanás, assim diz o Senhor, está escrito, que não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás saiu. Satanás não se conteve. Veio com uma outra oferta, uma oferta maior ainda. Mostrou Jerusalém para Jesus, tudinha, nação todinha. O mundo inteiro ele mostrou para Jesus e disse, olha, tudo isso aqui é meu, foi me dado na mão. Satanás fala para Jesus o seguinte, uma oferta, meu irmão, uma oferta tentadora. Satanás disse, aqui eu te dou, se tu te prostrares e me adorares. Eu imagino Jesus ali já meio aborrecido com ele, de tanto ele estar insistindo nas coisas que não era dele. Eu imagino Deus pegando um pedaço de pau e dando umas cacetadas nele. Não, Jesus não fez isso. Jesus pegou a palavra de Deus, a palavra, e disse, arreda de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e somente a Ele darás culto. Então, o que acontece hoje? O que acontece hoje com a humanidade sobre ofertas, sobre dízimos, sobre sacrifício? Então o que é que acontece hoje quando Satanás ele faz uma oferta para muitas pessoas e muitas pessoas dão crédito a ele? Muitas pessoas dão crédito a Satanás, mas Jesus não deu crédito a ele. Jesus deu crédito à palavra do Pai. Eu quero dizer para você que está me ouvindo aí, Jesus saiu do deserto e foi direto para a missão. Ele foi direto para a missão. E a missão de Jesus foi salvar, foi buscar aquelas pessoas que se haviam perdido. Jesus começou a curar, a libertar, salvar pessoas, restaurar pessoas. Mas para ele fazer tudo isto, ele tinha que ter testemunha do seu lado. Ele tinha que ter testemunha do seu lado. E qual era as testemunhas dele? 12 pessoas. 12 pessoas. Ele estava
escolhendo. 12 pessoas, 12 homens que ele escolheu para estar do lado dele, ensinando. E essas pessoas foram testemunha dos milagres, do poder de Deus. E o que acontece hoje? Acontece hoje a mesma coisa que aconteceu há 2000 anos atrás. Então hoje acontece. Hoje acontece. Então ouça o que eu vou te falar. O grande propósito de Deus, o grande propósito de Deus é esse: pregar o Evangelho, curar, salvar, restaurar, libertar, resgatar pessoas da mão de Satanás. Então é uma coisa que muitas das vezes as pessoas não conseguem entender a maneira de como Deus trabalha. Pensa que Deus é mágico. Não, Deus não é mágico. Deus, ele é Deus. Deus, ele é Deus. Por isso eu quero te deixar essa palavra onde Deus está dando graça, Deus está dando ousadia, Deus está dando coragem, Deus está dando intrepidez, Deus está buscando, está procurando os verdadeiros adoradores. Então não deixa que Satanás venha roubar o que Deus colocou nas suas mãos. Não deixa que Satanás venha fazer propostas miraculosas para você largar o que Deus colocou nas suas mãos. Eu louvo a Deus, porque até aqui Deus tem nos ajudado. Bom dia, paz seja convosco. Bom dia, paz do Senhor, meu irmão.